Olá pessoal, meu nome é Gerald. Tenho 28 anos e minha história começa em 2016. Eu estava passando por problemas de leucemia e meses antes disso, e até mesmo anos, eu diria, eu já sabia que tinha os sintomas, sabe? Eu sabia que tinha algo bastante errado, porque sentia dor, suores noturnos e todos os sintomas que vêm com a doença. Lembro-me de uma vez, em novembro de 2016, fui à academia e comecei a treinar. Eu estava me sentindo extremamente fraco e pensei, nunca me senti assim antes. Isso é muito estranho. Cheguei ao ponto de ficar tão fraco que desmaiei completamente enquanto tentava pegar água. Tudo ficou preto. Passaram-se alguns minutos, acho que foram segundos ou minutos, e acordei com os colegas da academia me chamando, perguntando se estava tudo bem. Eu não tinha certeza. Lembro-me que me deram um Gatorade para recuperar minhas energias. Fui para casa, mas depois de 2 ou 3 dias, meu lado esquerdo, onde eu tinha me sentido muito fraco, ficou muito inchado devido à leucemia. Ficou roxo e muito feio, e piorou conforme os dias passavam. Não tive escolha a não ser ir para a emergência. Quando cheguei à emergência, fizeram exames de sangue e minha mãe e meu pai estavam comigo. Lembro-me que minutos depois, um dos médicos do hospital entrou e nem mesmo se sentou na cadeira. Foi assim que soube que algo estava muito errado. O médico olhou para mim e meus pais e disse, "Você tem leucemia mieloide crônica." Minha mãe e meu pai começaram a chorar muito, mas eu senti paz, porque aquilo confirmava o que eu já vinha pensando nos últimos meses. Agora eu estava em paz, mas meus pais estavam lá chorando, pensando que eu ia morrer. O médico saiu e todos os especialistas e oncologistas que tratavam de câncer vieram. Quando ele voltou, disse, "Fizemos uma análise detalhada e vimos que você está com leucemia mieloide crônica em estágio avançado. Você tem muitos glóbulos brancos, o que significa que corre o risco de evoluir para leucemia aguda, que costuma ser fatal." Eu tinha 21 anos em novembro de 2016. Era muito raro alguém da minha idade desenvolver isso, mas aconteceu. Ele disse, "Temos 2 opções para você agora. A primeira é o tratamento normal para leucemia mieloide crônica, mas ainda há uma alta chance de evoluir para leucemia aguda e talvez precisar de um transplante de medula óssea, o que tem 50% de chance de sucesso, o que significa que você pode morrer ou sobreviver. Ou podemos iniciar agora um tratamento intensivo no hospital com a possibilidade de reverter a leucemia crônica para um estado normal." Ele alertou que se desse muitos medicamentos de uma vez, como pílulas de quimioterapia e vacinas, eu teria um alto risco de ter um ataque cardíaco. Então, tive 2 escolhas. Pensei, tudo acontece por uma razão, então se for para acontecer, será agora ou nunca. Vou arriscar e vou tomar todos os medicamentos que vocês querem me dar, mas sei que isso pode me dar um ataque cardíaco. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembro-me de que me deram tantos medicamentos diferentes e estavam me causando muitos efeitos colaterais. Em certo momento, nem sabia quem eu era. Foi muito louco, mas dentro de um dia ou 2, fui dormir. E foi aí que aconteceu a experiência de quase morte. No início, parecia um sonho normal. Lembro-me de uma pessoa que conheço na vida real, um morador de rua que costumava trabalhar comigo em um restaurante naquela época. Ele foi demitido porque tinha problemas para se concentrar no trabalho. O motivo pelo qual estou mencionando ele é porque, quando eu dormi pela primeira vez, parecia um sonho. Eu o vi dentro do sonho e lembro que quando o vi, ele disse, "Finalmente encontrei um lugar para morar, que era uma área vasta." Eu disse, "Tudo bem, vamos lá conferir." Então fechei os olhos e quando abri, estávamos na frente do lugar, na entrada. Sentamos e não lembro sobre o que estávamos conversando, mas lembro que, enquanto conversávamos, o lugar começou a encolher, a ficar menor e menor, a ponto de eu não conseguir respirar no sonho, machucando muito o meu peito. Na verdade, eu estava tendo um ataque cardíaco na vida real. E isso se refletia nos meus sonhos devido a todos os medicamentos que haviam me dado nas horas e dias anteriores.
Chegou a um ponto em que doía tanto que eu disse: não aguento mais. E foi aí que morri na vida real. E no momento em que disse isso, ele me respondeu: sim, você está certo. Vamos entrar. Ele abre a porta da entrada e vamos realmente para dentro do lugar. E é aí que sinto uma quantidade incrível de paz. Quando entro, é um lugar tão grande, tão vasto, é enorme, se estende para sempre. E é como milhas e milhas de extensão. É enorme, era nada além de branco por toda parte, sabe? Tudo era branco. Começamos a andar neste lugar e enquanto caminhamos não havia nada no lugar além de um buraco branco, sabe? Como um estiramento muito longe. Enquanto ele está falando comigo, ele está à minha esquerda. E estávamos caminhando. Mas olho para a minha direita e vejo algo. Vejo lá uma linda e brilhante luz divina, como uma bela energia da vida divina que você podia dizer que ela vivia. Não sei explicar, mas é como se houvesse vida dentro da luz. Não saberia como explicar, porque não há uma palavra no dicionário que possa se correlacionar e comparar com a aparência e a energia que ele te dá. Enquanto estávamos apenas caminhando, olho para ela e não consigo prestar atenção em mais nada do que ele está dizendo, porque essa luz está chamando minha atenção demais, a ponto de eu continuar olhando, virando meu rosto enquanto caminho, olhando para a cama queen size e para a luz em cima dela. E qualquer coisa que a luz estivesse tocando estava flutuando. Parecia que eu estava entre o céu, sabe, como uma dimensão superior e a terra. Eu estava entre esse reino e qualquer coisa que a luz estivesse tocando já estava em um estado de céu, com uma dimensão superior, uma frequência mais alta, uma realidade mais alta. E continuei caminhando. E aconteceu tão de repente que quando olhei para frente, por alguma razão, uma sacada apareceu na minha frente e não tinha alças para segurá-la. Simplesmente aconteceu. Apareceu do nada. E quando olhei para frente e olhei para baixo na sacada, parecia que era o inferno, sinceramente. Eram rochas com lava e muito, muito odor, um cheiro ruim muito forte. E estava prestes a cair lá dentro, porque, quando olhei para frente, já era tarde demais, então não tive chance de me recuperar. Estava prestes a cair, e o morador de rua na vida real que estava dentro do sonho comigo, meu amigo, ele me segurou, acho que segurou minhas mãos, e me empurrou de volta para o lugar. E quem acabou caindo foi ele. Aqui é onde tudo muda. Quando olhei para trás, foi o que eu disse para mim mesmo. Espera aí, estou dentro de um estado de sonho. Estou dormindo na cama e no hospital em Miami, descansando, e estou em um plano diferente agora. No momento em que digo isso, tudo fica extremamente real, ao ponto de agora eu dizer, por algum motivo, eu sei que estou morto. É uma experiência estranha de explicar, mas se algum de vocês sabe como é um sonho parece ser em uma vibração muito baixa em comparação com onde estamos aqui. Isso aqui, essa dimensão, parece um sonho onde eu estava. Tudo era como se fosse muito mais real, super real. Tudo era de qualidade extremamente alta. E naquele momento, quando percebi isso, senti como se estivesse em casa. Eu disse: nossa, estou em casa. Naquele segundo foi como se eu dissesse a mim mesmo que estava sonhando por 21 anos e estava neste lugar chamado Planeta Terra. Sonhando por 21 anos, é assim que se sentia, igual quando você acorda de um sonho. Eu disse: nossa, acordei de um sonho de 21 anos, este é o meu lugar, este é o meu lar. Não havia nada lá, como eu disse antes, mas mesmo que não houvesse nada, tudo parecia tão real, parecia incrivelmente real, tudo tinha energia, tudo estava vivo. Eu vi partículas de energia apenas fluindo pelo chão e tudo mais, e então, quando olhei para a minha esquerda, na cama queen size onde a luz estava em cima, estava minha bisavó sentada lá. Ela faleceu em 2006 e naquela época ela era casada com meu bisavô por cerca de 60 anos. Me aproximei dela como se estivesse na minha frente e ela apenas estava sentada na cama, com uma bela luz divina e cintilante sobre ela. Se vocês veem alguém, podem dizer quando estão felizes, preocupados, tristes, apenas olhando para ela. Nunca vi ninguém na minha vida com tanta paz fluindo por ela. Na verdade, a paz que ela estava transmitindo me deu paz.
Não sei porquê, de todas as perguntas que tinha em mente, a única que veio à minha mente enquanto olhava para ela foi se meu bisavô foi para o céu. Não sei por que perguntei isso a ela. Poderia ter feito tantas outras perguntas, agora que penso sobre isso, e ela apenas me olhou estranhamente pacífica, mas estava tentando entender o que eu estava tentando dizer, o que ela estava tentando me responder. Não posso dizer muito. Agora que penso sobre isso, quando uma pessoa falece, é seguro dizer que você não vai falar o mesmo idioma que costumava falar quando estava viva. Você vai fazer uma transição e começar a falar o idioma universal, que é, sabe, telepaticamente. Você imagina algo e a alma que está ao seu lado vai entender automaticamente o que você está pensando, imaginando, e essa é a maneira mais fácil de se comunicar. Perguntei a ela se meu bisavô foi para o céu cerca de 5, 6, 7 vezes, e parece que ela estava tentando entender. Em vez de perguntar a ela a pergunta novamente, apenas imaginei como uma imagem na minha mente e criei essa pergunta na minha mente. E parece que ela entendeu automaticamente o que eu estava tentando perguntar. No momento em que ela entendeu o que eu estava tentando dizer, olhou para mim, sorriu com o sorriso mais pacífico e bonito que você provavelmente poderia ver em qualquer pessoa, e a luz que estava em cima dela. Acho que ela queria me dar uma resposta, mas como eu ainda estava no meio das duas dimensões, não seria capaz de entender o que ela estava tentando dizer. A resposta que ela me deu, acho que não tenho certeza se era isso, mas a luz que estava em cima dela veio para cima de mim, como se ela estivesse tentando dizer a resposta de que sim, meu bisavô foi para o céu. E quando a luz me tocou, foi a sensação mais insana e incrível que já senti na vida. Havia algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma coisa que aconteceu comigo foi que, quando a luz me tocou, comecei a flutuar um pouco, como se estivesse apenas elevando. Quanto mais eu me elevava, melhor eu começava a me sentir. Você poderia colocar assim, porque não há uma palavra no dicionário que possa explicar isso. Se você pudesse pensar no dia mais tranquilo que já teve em toda a sua vida, no dia mais alegre, no dia mais bonito, e pensar na melhor experiência que teve com seu parceiro, na melhor música que já ouviu, na melhor comida que já provou, no melhor cheiro de algo que já sentiu, na menor dor que já sentiu no corpo e na menor preocupação que já teve na vida. Combine isso com uma serenidade incrível, apenas amor. Combine isso com o amor mais intenso que já sentiu na vida e junte tudo isso em um só. E multiplique isso por 100. Foi assim que me senti. Era nada além de amor, felicidade, alegria. Tudo isso se misturando em meu corpo. E quanto mais eu me elevava, mais intensificava. Eu me senti mais em casa e tudo ficou ainda mais real. Tudo ao meu redor tinha os mínimos detalhes. Senti como se estivesse conectado a tudo. Sabia de tudo sobre tudo. Se tivesse alguma pergunta sobre qualquer coisa enquanto estava lá, eu sabia. E eu sabia com certeza. Tudo aconteceu tão rápido. Eu poderia ter perguntado se havia vida lá fora em outro planeta. Eu já teria sabido. Eu poderia ter perguntado se há sereias ou qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, eu já teria sabido, e as limitações estavam lá. Não havia limite para as coisas que eu sabia, porque naquele momento parecia que sempre fiz parte do universo, que sou e sempre serei. Mas ao mesmo tempo parecia que não havia tempo quando eu estava lá. Sabe, o tempo não existia. Então parecia que tudo o que estava acontecendo no passado, no presente e agora estava acontecendo de uma vez só. Tentei olhar para cima para ver de onde vinha aquela bela luz divina que estava me trazendo tanto. E ao mesmo tempo, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu estava suplicando, dizendo: por favor, não me leve de volta à terra, porque imagine, nos dias anteriores, sentindo como se meus ossos estivessem literalmente se quebrando devido à inflamação que eu tinha, suores noturnos, me sentindo horrível, para me sentir tão incrível. E a coisa é que quando eu estava lá também, algo me deu uma sensação de tranquilidade, de que tudo vai ficar bem, sua família vai ficar bem, e eventualmente eles também estarão aqui. Então, não se preocupe, tudo sempre vai ficar bem. Você está no momento certo, no tempo certo, no momento perfeito. Todo mundo está no momento perfeito, sabe? Não importa onde você está,
Não importa o que esteja tentando realizar na vida, você está no momento perfeito. Então eu não tinha preocupações se voltaria para cá ou qualquer coisa assim, eu só queria ir. Mas enquanto eu estava dizendo isso, estava tentando olhar para a luz, e quanto mais eu subia, mais brilhante ela ficava. Então, era como se eu pudesse ver menos e menos, e quanto mais eu tentava olhar para cima, menos eu via, mas senti, no meu caso, que se eu passasse pela luz, não voltaria. Senti que não voltaria para cá. Então, acho que algo maior estava me impedindo, querendo que eu sentisse todas as sensações, mas não queria que eu fosse, ele não estava me deixando passar através. Além disso, mesmo que eu estivesse no espectro de tudo, sabe? Como se estivesse entre as dimensões do céu e da terra, e eu quase alcancei o ponto mais alto da luz que estava sobre mim, foi uma voz que veio de cima. Essa voz não era masculina, não era feminina, não era uma voz de animal, era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma voz não humana, não viva, mas era mágica, era divina, amorosa, pacífica. E ela disse: ainda não é sua hora. No momento em que a voz disse isso para mim, eu senti a mim mesmo saindo do espectro deste lugar onde eu estava. Quando saí de lá, fui para o universo e estava indo muito rápido, extremamente rápido, como através de todas as galáxias. E a próxima coisa que sei é que estou voltando para o planeta Terra. Estou indo para os Estados Unidos da América, para a Flórida, para o sul da Flórida, para Miami, para o Hospital Jackson, e finalmente eu estou deitado no meu corpo e isso aconteceu em segundos. Dentro de segundos, eu estava mais rápido que a luz, se isso faz sentido. No momento em que acordei, estavam todos ao meu redor, minha família e médicos, e por algum motivo, eu tinha lágrimas nos olhos. E foi isso que o médico disse: você morreu e voltou. E a coisa louca é que, quando isso acontece, é como se vocês já tiveram um sonho sobre algo muito profundo e vocês acordam. Vocês não se lembram de nada, e dias depois vocês se lembram de tudo. Vocês ficam tipo: meu Deus, isso é loucura. Eu me lembro de tudo. É tão louco porque é como um download de informações, apenas fluindo para o meu cérebro. Sabe, como se meus anjos, meu eu superior, estivessem segurando essas informações para mim e estivessem esperando alguns dias para eu finalmente estar pronto. E eles simplesmente deixaram tudo sair para mim. Eu consegui lembrar o que pude, sabe? E a coisa mais louca de tudo isso, que realmente me tranquilizou de que tudo isso aconteceu, foi algo muito louco que aconteceu comigo. Então, o cara que eu mencionei antes, o sem-teto, antes disso acontecer comigo, a última vez que o vi antes foi cerca de 11 meses atrás, quase um ano. E então isso aconteceu comigo no final de novembro de 2016. Mas depois que isso aconteceu comigo, eu o vi cerca de 10 meses depois. Então acredito que foi por volta de setembro, outubro de 2017. Antes disso nós tínhamos conversas normais, assim como qualquer outra pessoa. Mas falávamos sobre esportes, dinheiro ou qualquer coisa, mas nunca falamos nada espiritual, nada além da divindade da vida. Mas quando o vi novamente e me aproximei dele, como eu disse: nossa, faz tempo, como você tem passado? Lembre-se de que não contei a ele nada do que aconteceu, que passei por aquilo, que tive leucemia e uma experiência de quase morte. Ele automaticamente veio até mim, e a primeira coisa que ele disse depois de dizer oi foi: meu Deus, tenho que te contar algo que aconteceu comigo cerca de 10 meses atrás. Se você pensar em 10 meses atrás, a partir daquele momento, foi o que aconteceu comigo. E eu disse a ele: sim, me conte, me conte. Ele disse: então, ele disse que cerca de 10 meses atrás, ele estava dormindo em uma das paradas de ônibus. Era por volta das 3 horas da manhã. Ele disse que algo o acordou. E quando ele abriu os olhos, disse que era um anjo enorme, quase 3 metros de altura, feito de luz. Ele sentiu que o anjo tinha uma grande espada divina angelical e grandes asas atrás dele. O anjo estava apenas olhando para ele como se o estivesse protegendo na frente dele. Ele disse que abriu os olhos, não conseguia acreditar no que estava vendo e olhou de novo, e ele ainda estava lá. Nesse momento, ele começou a despertar e percebeu: espera um segundo, o que está acontecendo?
E então, quando olhou novamente para cima, o anjo tinha sumido. Ele disse que nunca tinha experimentado nada assim antes. E quando perguntei a ele, espere um segundo, em que hora exatamente isso aconteceu? Ele disse que foi no final de novembro de 2016, no ano anterior. Enquanto eu estava com ele nesse plano, no mundo espiritual, eu suponho que enquanto ele estava caindo no que eu expliquei anteriormente, no inferno, eu acho que um anjo estava protegendo ele, seu corpo real do lado de fora. Eu não sei como isso funciona, mas se eu pudesse pensar sobre isso. Então, quando ele disse isso, tive arrepios por todo o corpo, e foi quando eu disse, meu Deus, o que aconteceu comigo foi realmente real. Ele estava lá comigo, e por algum motivo. Não sei porquê, mas ele estava me levando nessa jornada, dessa experiência de morrer. E enquanto isso, há um anjo fora de seu corpo tridimensional, que está na frente dele, cuidando dele, para que nada aconteça com ele. Naquele momento, foi quando eu disse, isso é completamente louco. E isso aumentou minha crença de que há uma vida incrível após a morte. Em muitos casos, ter uma experiência de quase morte como essa deu a muitos uma nova perspectiva sobre a vida. Essa foi a história de Gerald Prandy. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever para receber mais vídeos como este. Se quiser continuar assistindo a outros relatos, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.